Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos ao programa Duplo Sentido. E Érica! Vamos chegando. Hoje a gente vai apresentar para vocês uma figura folclórica do Rio de Janeiro. Vamos esperar ele chegar, né? Então eu vou apresentando ele. Davi Mico Preto. Daqui a pouco ele vai estar chegando aí. Participando do nosso programa Duplo Sentido. Duplo Sentido é um programa semanal que a gente está fazendo aqui pelo Incorporalma. Tem horas que a Flor apresenta, uma semana a Flor apresenta e outra semana eu apresento. A gente sempre vai estar trazendo pessoas que a gente considera interessantes no universo da saúde, da arte e da educação. Mico Preto entrou aí. Mico, agora você tem que pedir para visualizar e aí eu vou te aceitar. Então, o nosso objetivo é estar debatendo em tempos de pandemia, esse momento todo, formas da gente conseguir lidar com toda essa situação que mudou tanto a nossa rotina, né? Aí, ó. Vamos receber ele aqui, ó. Pronto. Guardar Mico Preto. Nosso convidado dessa edição. Ricardo chegando, Marie chegando, sejam bem-vindos. Deixa eu aqui me afastar um pouquinho. Vamos ver se aparece Mico Preto aí na tela. Mas nosso objetivo é trazer assuntos interessantes, assuntos pertinentes, que façam a gente se sentir melhor. Um entrevistador é entrevistado e um entrevistado é entrevistador. O tema de hoje vai ser como manter sua criança interior em casa. Deixa eu fixar isso aqui. Cadê o Mico? Não entrou, né? Você pode convidar ele também, pela carinha. Vamos ver se agora vai. Se ele não conseguir, se tem uma carinha, você convida ele também. Vamos ver se agora vai, Mico. A gente começou esse programa comigo e a Flor batendo esse papo. E agora a gente vai seguir semanalmente. Vamos ver se agora Mico Preto entra. Hoje eu comecei mascarado, hein? A máscara já é em homenagem a Mico. Mico é um artista, é o que a gente chama de artista completo, né? Foi ele que está produzindo essas máscaras. É dupla face. Tem essa. E se eu virar ela, tem essa aqui, ó. Vamos ver se agora Mico Preto entra. Essa também. É a dupla face. Vamos esperar o pessoal chegando. Eita! Cadê você na tela, Mico? Tá o bate-papo. Pode ser que esteja um problema. Tô tentando. Como é que eu chamo? Vamos tentando, Mico. Vamos tentando. Pode convidar ele também, pela carinha. Vamos lá. Te chamei aí, Mico. Vamos ver se agora vai. Vamos ver se agora a gente consegue. Marie, diretamente da França. A dinâmica do programa é sempre em cima de perguntas, cara. Onde eu faço 3 perguntas para o entrevistado me faz 3 perguntas e daí a gente desenvolve. A gente não combina essas perguntas.
Essas perguntas são meio que surpresas para a gente poder ter essa possibilidade de improviso. Ó, talvez o Mico esteja tendo problema na conexão, né? Eu vou aproveitar para contar a história do Mico um pouco, de como eu conheci o Mico. Na verdade, eu sou capoeirista desde novinho, desde os meus... Eita, agora foi, pô! Ô, Mico, eu tinha me preparado, só que quando você chegou eu tirei, cara. Mas eu tinha me preparado assim, ó, para te receber. Como é que tá aí? Sabe, eu tô tentando aqui. Agora entrou, agora entrou. Não, Sai do Instagram, amor. agora que você pôs essa, De repente. eu vou até pôr essa. Porque é dupla face. Entrou? É dupla face. Entrou. Eu não tô me vendo. Tá se vendo? Tá tudo certo? Calma Podemos aí. começar, amigo? Podemos começar? Estou explicando aqui para o pessoal. Vou falar um pouquinho de agora você, de sim. como eu te conheci, antes da gente Agora eu tô iniciar me o programa. Primeira vez que eu vi Mico Preto foi nas rodas de capoeira. Agora tá tudo certo. E é engraçado que nas rodas de Podemos capoeira começar. a gente conhece a pessoa jogando capoeira. Ou então ali tocando um instrumento, mas a gente é um outro jeito de conhecer a pessoa, né? E o Mico já me chamava muita atenção, não só pelo estilo dele jogar, mas o jeito que ele se comportava, eu achava meio misterioso, meio diferente. E a capoeira do Rio de Janeiro sempre foi muito respeitada no Brasil. E eu curtia muito ver o Mico assim, achava o maior barato, Mico, te ver nas rodas, te ver jogando. E para mim é o maior prazer de estar aqui. E depois, com o tempo, a gente se aproximou, viramos vizinhos. Eu e Mico Preto, a gente é praticamente vizinho aqui em Laranjeiras. E aí eu fui conhecendo melhor o trabalho que o Mico tinha com a criançada, cara. Que é um trabalho de excelência, maravilhoso. Ele tem uma metodologia super bacana de lidar com as crianças. E aí a gente pensou no seguinte, de trazer aqui para o programa um tema de como, principalmente para os pais, como a gente pode lidar com a nossa criança interior dentro de casa, né? E aí, Mico, eu achei que você seria o cara, velho. O cara para falar disso. Vamos lá, vamos lá. E aí a dinâmica é a seguinte, eu preparei 3 perguntas para o Mico, ele preparou 3 perguntas para mim. Eu faço uma, e a gente conversa um pouquinho, aí depois você faz outra. E eu queria dizer que a galera que está aí, ó, começando a chegar, começando a assistir, sintam-se à vontade para comentar, sintam-se à vontade para perguntar, vocês também são parte desse bate-papo, tá? É duplo sentido, mas é também duplo sentido aqui com a galera. Vamos começar, Mico? Vamos lá. Eu curto na primeira pergunta, amigo, sempre ir um pouco na história da pessoa, na memória dela. E lá na memória. Qual memória que você tem, cara, do que te sensibilizou a trilhar esse caminho da capoeira, a trilhar o caminho da dança, a tornar isso profissão e fazer isso chegar até a criançada? Qual é a primeira memória que vem na sua cabeça e como isso se deu? Que você falou, cara, é por aqui que eu vou. Queria que você contasse um pouquinho dessa memória e como que você chegou aí no coração da criançada, Mico. Vai vendo. Então, vamos lá. Vou tentar abreviar um pouquinho a história rapidinho, né? Eu comecei a jogar... O primeiro contato que eu tive com a capoeira foi aos 5 anos de idade, né? E esse contato foi através do Sovaco do Cristo, do Bloco Sovaco do Cristo, né? No Jardim Botânico.
que nos desfiles desse bloco sempre rolava uma roda de capoeira comandada pelo pessoal do Garrincha, o mestre Garrincha. Né? E o ensaio do Bloco Sovaco do Cristo era lá no Horto, na quadra de um bloco que tinha lá chamado Força Jovem do Horto, e lá era onde tinha o ensaio do sovaco, e era do lado da minha casa. Né? E no desfile do sovaco, quando rolava as rodas de capoeira, eu ficava tão emocionado com aquilo que eu me jogava para dentro da roda. Né? Sem nunca ter feito capoeira, eu me jogava para dentro da roda, e aquela coisa engraçada, uma criança, né, jogando capoeira com um monte de marmanjo dentro de um bloco de carnaval, porque, tipo, no Horto, né, assim, é uma comunidade onde todo mundo se conhece, as crianças vivem livre na rua, né, anda descalço, anda pelado, as crianças, né, tipo, não tem... anda com o nariz escorrendo, barriga cheia de verme. A escola da rua. Não tem aquela coisa de se trancar em casa, ficar dentro de um quadrado, ficar dentro de uma grade, né, não ter contato. Então, a minha infância foi muito isso, assim, tá na rua, né, escola da rua. E aí eu jogando nessa roda, hoje em dia, na época foi a Tisa, né, que na época não era mestra, hoje em dia é a mestra Tisa, ela perguntou se eu queria fazer capoeira. Né? E eu falei, querer eu quero, eu não tenho dinheiro. E aí foi quando ela falou que ia começar a aula de capoeira no Clube dos Macacos, lá no Horto. Né? Então, que era só ir lá, que era do lado da minha casa, que eu começaria a treinar com o mestre Garrincha. Foi dito e feito. No dia seguinte eu já estava lá, de malicuia, treinando, né? Era uma criança treinando no meio dos adultos, né? Tipo, de criança só tinha eu e um outro amigo chamado Tom, que hoje em dia, infelizmente, ele está numa situação de rua, está morando na rua, né? Mas... E a gente começou trilhando a capoeira, fomos treinando, foi crescendo ali. Eu era meio que viciado, queria estar todas as rodas, queria... Tá, sempre, tudo que tinha de capoeira, eu estava lá, né? E os adultos sempre me levavam, como uma criança, levavam. E através disso, né? Eu sempre gostei muito da dança, por causa do samba, né? O Sovaco do Cristo mesmo. Eu sou mestre-sala desde o primeiro carnaval do Sovaco, porque a porta-bandeira começava a dançar lá no meio da quadra sem o mestre-sala. E aí eu tinha aquela coisa, tinha uma fascinação por mestre-sala, eu ficava imitando os mestres-salas, né, que eu via na televisão, que eu via nos blocos, via como eles faziam, então eu ficava imitando eles. E aí, quando a porta-bandeira do Sovaco entrava, eu entrava junto com ela. Então era uma criança dançando com porta-bandeira adulta, e eu fazia tudo, né, direito, assim como os mestres-sala faziam. E o Sovaco do Cristo, como é um bloco do povão, é um bloco que foi criado por roqueiros, né, que ninguém nunca imaginou, ele pegou a ideia, vamos botar o moleque lá, vamos botar o moleque como mestre-sala. E aí eu fiquei 30 anos desfilando como mestre-sala do Sovaco. Né? E ao mesmo tempo, nessa trilha, porque o Sovaco do Cristo era só na época de carnaval, né? E aí quando eu comecei a fazer a capoeira e ao mesmo tempo eu fazia judô. Eu fiz judô até os meus 19 anos e o meu professor de judô é um grande mestre, né? É um grande mestre que eu acho que até hoje eu nunca vi um professor lidar com criança como ele. Então eu me inspirava nele. Então tudo que ele fazia, eu me inspirava nele. Eu falava assim, cara, eu quero ser que nem ele. Eu quero ser que nem ele. E aí fui indo, né? Porque tipo, ele era um professor de judô negro, que nem eu, em escolas de rico, era um único negro, ele era o professor, né? E tipo, ali eu tinha toda a minha referência do que eu queria ser, entendeu?
E eu gostava de criança. Desde criança, criança já gostava de brincar com outras crianças, de cuidar de outras crianças. Era uma criança que, tipo, eu tinha uma idade de 8 anos, mas eu gostava de brincar com as crianças pequenininhas, de ajudar, de estar ali com eles, né? E fui começando a ajudar o meu professor nas aulas, fui crescendo, fui treinando, fui crescendo, e a capoeira foi indo junto, até chegar um ponto que eu tive que escolher entre o judô e a capoeira, né? Aí, por que eu fiquei com a capoeira? Porque na época eu também, eu comecei a trilhar pelas ondas do forró, começou a moda de forró no Rio, eu comecei a dançar forró, aí virei professor de forró, comecei a dar aula de forró, e fui embora, né, dando aula de forró, só que ao mesmo tempo no judô me cobrava ser um atleta, você treinar 12 horas por dia, era competição, campeonato carioca, campeonato brasileiro, e aí eu falei, cara, eu quero ir para noitada, eu quero estar no meio da galera ali, entendeu? Eu quero estar no meio do povo, quero brincar, sabe, não quero ficar num quadrado. E foi onde a capoeira foi me levando, né? E aí eu fui chamado pelo professor Ivan, que foi um aluno do Garrincha, a trabalhar numa escola aqui do Rio, privada, chamada Dinamis, a trabalhar com ele para começar a dar aula, junto com ele. Então eu comecei a dar aula, aí de uma hora para outra, assim, fui muito bem aceito nas minhas aulas, aí já comecei a segurar outras aulas, de uma eu fui segurando, depois eu estava com 5 aulas seguidas, né? E aí o Garrincha me chamou para trabalhar com ele, lá no SEAT, e aí foi indo. Maneiro. Até a hora que eu falei, cara... Só contextualizando aqui a turma, para vocês saberem, o Mico Preto é aquela figura que quando você fala de Itaúnas, ele já teve em Itaúnas, tem 10 mil histórias de Itaúnas. Quando você vai nos blocos, que você acha que está vendo um bloco, lá aparece o Mico Preto dançando. Outro dia eu fui mostrar um clipe do Otto, ele falou que participou do clipe. O Mico Preto é essa figura muito envolvida com arte aqui no Rio de Janeiro, uma arte muito pura, muito genuína. Está aqui contando um pouco da história dele. Mico, teve uns comentários aqui da turma. Eu achei engraçado que a Luciana ela falou o lance do Clube dos Macacos. Me chama a atenção também, né? Macaco, Mico Preto, e você vir lá do Clube dos Macacos. A Marie falou da filhinha dela também, né? Da Elisa, que adora você. As crianças têm uma paixão por você, né? Então, ouvir sua história é muito interessante, né? Você ter como referência um professor e de repente você está aí sendo referência para a criançada e provavelmente inspirando muita gente, cara, a ser professor também. Porque eu acho que essa que é uma história interessante, assim, também. Muito legal, cara. Muito bom. E aí? Sim, é isso. Tipo, depois que eu segui meu caminho, forró, né? Você é forrozeiro nato, você ainda dá aula. É isso que eu vou fazer, vou trabalhar com criança. Eu me abdiquei de muitas coisas. Do forró, que eu dava aula para forró, dava aula de forró, ganhei bastante dinheiro. Eu dou aula de forró, né? Agora eu só dou aula particular, mas eu dei aula. Tinha um grupo de alunos que hoje em dia são grandes professores de forró no Rio. E a gente viajava com o Elba Ramalho, viajava com várias pessoas, a gente dançava bastante, estava em todos os forrós do Brasil, a gente estava indo para lá e para cá. Só que aí teve uma hora que eu falei assim, ó, cara, forró, samba, isso aí é legal, é maneiro, bacana, mas assim, eu quero viver com a criança, porque, tipo, eu gosto de ser criança, né? Mas eu quero falar assim, brincadeira é coisa séria, né? Hoje em dia eu vejo muita gente, hoje em dia virou moda trabalhar com criança. Exige uma responsa também, né? Exige uma consciência. E exige saber falar a linguagem da criança, não é todo mundo. Mas eu acho que não é qualquer um que pode trabalhar com criança. Eu acho que trabalhar com criança
é muito difícil, né? É muito difícil. Exatamente, exatamente. Trabalhar com criança não é você ser infantilizado, entendeu? Fazer vozinhas de criancinha, de bebezinho, e ai, não. Acho que você pode falar sério com criança, você pode falar olho no olho. Criança entende. Tipo, a minha filha hoje está com 7 meses, eu já falo coisas com ela que ela entende. Eu falo, cara, que impressionante isso, entendeu? Que impressionante isso. Então, acho que criança, você pode dialogar, né, de frente com ela. Legal, então, assim, Mico, legal. Fala para mim sua pergunta agora. Vamos passar a bola para você um pouquinho agora. Né? Hoje muitas aulas de capoeira meio que infantilizada. Ó, vamos lá. Qual a idade para uma criança começar a capoeira? Entendeu? Então, tem uma pergunta aqui de qual idade para a criança começar a capoeira. Então, eu costumo trabalhar a partir de 3 anos de idade, né? A gente trabalhar de uma forma lúdica, tipo a musicalização da capoeira, porque a capoeira não é só jogar capoeira, não é só golpe. Capoeira tem a interação do grupo, da roda, a capoeira tem a musicalidade, a capoeira tem a história, entendeu? Então, tipo, eu nunca imaginei ficar dando aula de capoeira online. Nunca imaginei, porque eu sempre fui contra de botar uma criança na frente de um computador e na frente de uma tela, tal. Mas, infelizmente, esse momento a gente está precisando, né? Então, nas minhas aulas eu tento passar um pouco da história, para a criança entender, tento passar a mesma coisa que eu faço numa aula, eu tento passar para eles também entenderem isso, né? Que a criança... vou falar rapidinho aqui de um aluno que eu tive, que eu sempre digo para as crianças os fundamentos da capoeira, né? Como são os fundamentos? Tipo, você nunca pode passar na frente dos instrumentos, como se compra um jogo de capoeira, por que os professores cantam tais músicas de capoeira. Eu sempre explico isso, como você chegar numa roda. E aí eu tive um aluno que viajou para um hotel fazenda, que estava tendo uma roda de capoeira, e aí os pais dele chegou, pai, vamos lá, tá? Aí ele foi com o pai lá, e o pai falou, meu filho, entra na roda. Aí a criança chegou para o pai e falou, não, eu tenho que falar com o mestre primeiro, que se eu posso entrar ou não. Aí a criança foi até o cara que estava no birimbau, perguntou, eu sou aluno do Mico Preto, eu posso entrar na roda? Aí o mestre ficou todo impressionado, que tipo uma criança de 7 anos perguntando aquilo. E aí o mestre falou, claro, vai lá. E aí todo mundo quis jogar com a criança. Entendi. Né? E depois esse mestre, ele me deu um feedback, ele falou, cara, veio um aluno seu aqui, 7 anos, ele fez uma coisa que muitos professores de capoeira, graduados, não fazem. Entendeu? Quando chegam numa roda. Né? E a outra coisa é um batizado de capoeira que eu fiz, que os mestres passavam no meio na frente dos instrumentos, ou então comprava na frente de todo mundo. Aí a criança falou assim, você está fazendo errado, não se faz assim. Educando os professores, né? Aí, por que ele falou isso? Ele falou aqui porque foi o que o mestre dele ensinou, que ele aprendeu, era o fundamento. Aí o mestre parou para pensar, não, você está certo, entendeu? Então, acho que você conversando com a criança da maneira certa, eu acho que... Então, vamos lá. A pergunta que eu vou fazer para você. Seu álbum infantil... Cara, álbum infantil de música. É engraçado falar disso, porque o meu álbum infantil, ele nasce num momento muito específico da minha vida. Minha filha estava ali com seus... Qual foi a ideia? Como 3... nasceu? Assim, eu fiz esse álbum primeiro para me comunicar com a minha filha, né, cara? Ela tinha acabado de nascer e eu estava embasbacado, desse jeito que você tá aí, né? Com toda essa novidade de você ter um filho. E eu percebia que a minha filha, ela tinha umas perguntas muito interessantes, Mico. Uma vez a minha filha tinha me perguntado quem era Deus, cara. E eu falei, rapaz, como é que eu vou explicar para minha filha quem é Deus, cara? E aí isso tudo foi me inspirando
a criar músicas sobre esses temas. A gente morava numa florestinha assim, e ela falava, nossa, pai, a floresta faz um barulho. Aí eu falava com ela, não, filha, não fica com grilo disso não. E aí eu fui percebendo que esse meu diálogo com ela, das perguntas que ela me fazia, que é muito isso que você falou aí, né? A criança educando os adultos, né, cara? Então a gente acha, é um duplo sentido também, né? É você educando, mas você sendo educado, porque você vai ter que ser exemplo também. Então eu fui anotando essas frases da minha filha e fui transformando isso em texto, em canção. E aí, cara, quando eu me separo, que eu percebi que eu ia ficar distante da minha filha, eu falei, poxa, cara, agora vai ser a hora de eu gravar esse disco, porque eu quero que esse disco seja um elo entre eu e a minha filha. E eu gravei ele sem assim, não tinha um sentido comercial, não tinha um sentido de eu querer que esse disco se transformasse em nada, e eu divulgo até muito pouco esse disco. E o mais engraçado é que nas plataformas digitais, ele é o meu disco mais ouvido, disparado, sabe? E eu atribuo isso a uma verdade que ele tem, porque antes de mais nada ele era um elo de ligação, sabe, entre eu e minha filha. Quem quiser conhecer, o nome desse disco é O Macaco e a Baleia Cantam para Crianças de Todas as Idades. Tá no meu Spotify, lá Macaco com CKO, tá no meu YouTube, mas ele narra isso. E tem uma história desse disco que eu curto muito, Mico, que foi uma vez que a minha filha tava rezando, cara. E tem uma música que é ela rezando no disco, né? Ah, eu queria que Deus protegesse meu pai, minha mãe, meu tio, meu avô, e que protegesse muito as crianças que estão na rua. Ela era muito sensível a essa história das crianças que estavam na rua. E aí, cara, na vez que ela rezou, eu não consegui pôr isso no disco, mas a reza original dela, que depois eu falei, eles gravam aquela reza, mas ela não repetiu a original. A original era assim, eu queria que Deus protegesse meu pai, minha mãe, meus tios, protegesse o pessoal que estivesse na rua, mas principalmente conversasse com meu pai, porque eu não aguento mais ele ficar comprando pote de Nutella pequeno. Eu quero aquele pote de Nutella grande. E ela colocou isso no meio de uma oração, cara. E eu achei isso genial, assim. Mas, assim, mas é muito legal porque virou esse elo de ligação entre a gente. E para mim foi um grande barato gravar esse disco. Eu tenho o maior orgulho dele. Ela hoje, as professoras dela adoram. Ela sente até um pouco de vergonha, assim, porque ela gravou muito novinha. Mas é um disco que tá aí e eu acho que ele é atemporal, assim. Porque ele carrega um pouco dessa verdade, ele fala um pouco de educação, ele fala de Deus, ele fala da natureza, coisas que estão até meio perdidas no universo infantil, né? Hoje as pessoas exigem das crianças que elas sejam mini adultos, cara. E a tecnologia já faz um pouco disso. Então esse disco era uma forma não de infantilizar, não é você infantilizar, mas é você não perder a pureza, porque essa verdade que uma criança tem, como você comentou, na hora de falar numa roda de capoeira e de dar essa lição ali para a pessoa que está passando na frente dela, isso é de uma pureza também. Então acho que a gente tem que preservar essa pureza. Então é isso. A história é mais ou menos essa. Você tá tem um pessoal falando que tá rolando um delay grande. Você tá no 4G ou você tá no Wi-Fi, Mico? Boa, boa. Você quer tentar pôr no 4G? No 3G? Você tem internet no celular? Vê se você consegue pôr aí. Porque pode ser que seja melhor. Cara, eu tô no Wi-Fi. O Wi-Fi tá meio complicado aqui. Entendi. Vamos ver se vai agora. Tem internet. Vou tentar aqui. Boa! Tá melhor, hein? Vou passar, então, ó, eu vi o pessoal comentando sobre o disco infantil, um pessoal conhece aí, feliz pra caramba. Tem uma pergunta da Luciana aqui, ó. Existe música de capoeira feita para crianças? Oi. Pô, tem um monte. A gente canta um Então monte. tá bom.
Então, existe, e até eu gosto muito de trabalhar com músicas, né? Músicas especiais para criança, né? Porque assim, hoje em dia tem muita música de capoeira que você fala, você conta história, você conta muita coisa, mas ela tem uma coisa bem carregada que eu acho que não é legal uma criança, entendeu? Então, assim, eu nas minhas aulas de capoeira, eu tenho aquelas músicas selecionadas, seleciono as músicas, são músicas tradicionais da capoeira, que muita gente, todo mundo conhece, entendeu? Tem umas músicas também que ensinam, né, Mico? Tem Mas umas são músicas que músicas elas meio que especiais, ensinam a entendeu? Tipo, gingar, Menino ensinam os Chorou, passos da capoeira. Essas são Nhenhenhé, legais Menina também, porque elas são Chorão, quase que entendeu? didáticas, né? São músicas, Oi, é tu que é moleque, moleque é tu, são sempre perguntas e respostas, mas são músicas. Exatamente, exatamente. Porque, tipo, às vezes eu vou numa roda de capoeira até de outros grupos, assim, e tal, e aí, evento de criança, o cara canta uma coisa, assim, que, tipo, aquilo é um evento de criança, sabe? Até tem um jogo de adultos antes, vai ter um jogo de adulto, né? Um evento de criança e vai ter uns jogos de adulto que, Entendi. tipo, Ó, os inclusive capoeiros tem estão uma saindo na pergunta, pancada ali na frente ó, uma das pergunta sobre crianças. luta, Então, assim, eu acho da que Luciana. aí Como é canta uma música de abordado sobre a agressividade, não luta sei dos o que eu acho escravos para que crianças? Ou isso não é não é abordado? legal passar para a criança aquele momento, aquilo, entendeu? Existe na capoeira, é claro que existe. Cara, eu abordo muito. Eu sempre conto muita história dos escravos para as crianças, porque eu sou negro, né? E eu tenho umas perguntas que as crianças vêm para mim assim, quando eu vou contar a história, as crianças vão assim, mas você foi escravo? É, seu pai era escravo? Não sei o quê. Então, assim, eu acho que a criança ela está no mundo ali que ela de curiosidade. Então, eu acho que você tem que passar para a criança, você tem que passar tudo que aconteceu para a criança. Você não precisa falar de um jeito historicamente, mas você, E é até na legal linguagem da criança, tem como esclarecer você para o explicar pessoal, para uma Mico, que criança a capoeira, que ela o é bem capoeirista tomava mais do que uma chicotada, luta, que né? ele Ela apanhava, é que bem ele mais até do sofria, que uma dança. entendeu? Essa parte E que ele musical, essa lutou parte pela histórica, liberdade. Tem assim, como eu me você explicar considero, tudo assim, o isso para uma primeiro criança, movimento entendeu? Sem artístico que eu vivi de verdade na minha vida foi a capoeira. Eu aprendi música com a capoeira, cara. Eu lembro, Mico, que eu não era de grupo nenhum. Eu não era do fundão da sala, eu não era o CDF. Eu me sentia super perdido. E foi na capoeira que foi o meu primeiro grupo que eu me encontrei, que eu falei, cara, então tem um lance assim de socialização e de você aprender determinados valores, onde não importa cor, não importa classe social, não importa religião. Eu aprendi isso muito cedo por causa da capoeira. sim. Eu quando estou com as crianças, eu gosto de contar muito essas histórias, né? E, tipo, meu trabalho, eu ensino a criança, tipo, capoeirista não se toca, né? O capoeira ali, tipo, não é uma luta, não é uma competição. A capoeira é um jogo que não tem vencedor, entendeu? E vencedores são os dois juntos, não tem, é uma coisa de pergunta e resposta, né? Porque, tipo, eu não vou chegar para uma criança, vou ensinar ela uma rasteira para derrubar o amigo, para dar um chute no amigo. Então, eu falo, as crianças sabem que existe, elas sabem, que eu conto, ela vê, tal. Mas eu falo assim, não, aqui a gente não O se que me chama a toca. atenção, Mico, Aqui quando eu acompanho o suas mais aulas, e legal é sempre você estou te fazer e acompanhando não no precisar tocar o amigo, Instagram, nos seus entendeu? Então, posts, essa é a assim, abordagem que a e eu gente noto que tem com uma você criança. sempre traz Claro a que ela vai arte para a crescendo, capoeira, ela né, vai cara? aprendendo. Como a Seja gente vai através de um aprendendo na vida, a gente boneco, vai seja tomando através porrada na vida, né? de uma brincadeira com determinados objetos, com determinadas dinâmicas. Eu já te vi colocando filme para a meninada. Então eu acho que essa concepção da capoeira arte,
É uma coisa que eu vejo muito no seu trabalho, cara, e eu acho muito legal, cara. Acho muito legal. Então, é o que eu falo assim, eu, graças a Deus, né, a minha irmã, que mora hoje na Itália, ela sempre fala assim, você nasceu de culpa-lua, entendeu? Você nasceu de culpa-lua, é um cara de sorte, não sei o quê. Mas eu sempre falo assim, não nasci de culpa-lua, eu sempre aproveito as oportunidades, entendeu? Como a oportunidade que me foi apresentada a capoeira de começar a treinar de graça num lugar que era perto da minha casa, eu abracei. A oportunidade que foi me dar no Sovaco do Cristo de virar mestre sala do Sovaco, eu abracei. De começar a dançar forró e virar professor, eu abracei. E aí eu fui para o teatro, fiz algumas peças de teatro também, que eu estava sempre no meio dessa galera, né, de músicos. Capoeira, né, é o que eu falo. O capoeirista, ele é de multifunção, entendeu? Ele é cantor, ele é artesão, ele é historiador, entendeu? O capoeirista, tipo, tem mestre de capoeira que não gosta muito de jogar. Tem capoeirista que só gosta de Agora, cantar. Mico, eu preparei aqui uma Capoeirista que só gosta pergunta de para cantar. você, Tem capoeirista que que ela gosta é sobre o que a gente fala de das fazer instrumento, rasteiras que e é o das fodão do armadas da instrumento. Tem vida. outro que é fodão dos saltos. Então, É assim, a porque, capoeira, assim, ela engloba pessoal, a tudo gente isso, entende com o passar da entendeu? capoeira, quando você começa a treinar muito e viver a capoeira, né? Treinador tem muito, capoeirista tem pouco. O capoeirista de verdade, o que vive a capoeira, o que entende, isso aí não é todo mundo, né? E a gente percebe que a capoeira ela vai virando uma metáfora da vida, né? A volta que o mundo dá é uma metáfora da vida. Você está ali, isso é uma metáfora da vida. E você se revela muito como pessoa quando você joga capoeira. Se você é uma pessoa afoita, se você é uma pessoa nervosa, se você é ansioso, isso tudo aparece aí. Então eu queria te perguntar especificamente, Mico, sobre as rasteiras que você já levou nessa sua caminhada, não só na capoeira, mas sua caminhada na arte, como dançarino, e como foi que você deu súbito rolê, Mico. Que recado é esse que você pode dar para a galera? Porque rasteira a gente leva o tempo inteiro. Mas o importante é saber descer trocando e voltar de meia lua, amigo. Sua voz assim, cima quando você em cima quando ele ainda tá assim. Vai vendo. Então, vamos lá. Cara, a gente não tem vida fácil, né? A gente não tem vida fácil. Eu fui uma pessoa que não tive vida fácil, mas sou filho caçula de 5 filhos, né? Lá em casa são 5 filhos, sou caçula. O meu pai foi capoeirista, minha mãe foi capoeirista, né? O meu pai dava aula para minha mãe. Quando nasceu a primeira filha, eles pararam de jogar capoeira porque tinha que sustentar os filhos, né? Capoeira não dava dinheiro, capoeira... Então, Ei. e aí, quando eu entro na capoeira, o meu pai, minha mãe falavam, né? Tipo, minha mãe é separada do meu pai desde quando eu nasci, então eu nunca tive meu pai do meu lado. Meu pai é até capixaba, Espírito Santo, São José dos Calçados. Então, eu nunca tive meu pai do meu lado. Então, o que aconteceu? Quando meu pai falava, minha mãe falava, eu fiz capoeira, não sei o quê, você é uma criança. Tipo, a gente nunca acredita que o nosso pai, nossa mãe pode ter sido, né? Fala sério, você é capoeirista, não sei o quê. Mais tarde, crescendo, eu fui descobrindo as histórias do meu pai, da minha mãe e tal, né? E, vamos lá, a rasteira que eu tive foi próprio em casa. Eu comecei a treinar capoeira, comecei a dançar forró, e aí era uma coisa que eu ia pro forró de segunda a segunda. De segunda a segunda, dos meus 17 anos, né? 17, 18 anos, eu ia pro forró de segunda a segunda. Mas, quando dava 7h30 da manhã, eu estava lá dando aula de capoeira junto com o mestre Garrincha, no SEAT. Estava nas escolas. Tinha minha responsabilidade, né? Passava a noitada toda. Mas no dia seguinte eu estava lá, firme e forte, dando aula.
no padrão, né, uniformizado, limpo, tudo certinho, dando aula, né? E aí, onde veio minha rasteira? Foi da minha mãe, quando eu tomei, que ela falou, capoeira é coisa de macumba, é coisa de candomblé, capoeira não vai te dar dinheiro, capoeira você tem que arrumar um trabalho de carteira assinada, você tem que fazer isso, isso e aquilo, tipo, tá bom, né? Então eu queria mostrar para ela que não, que a capoeira ia me dar tudo que eu queria, entendeu? Então eu fui estudar como meu professor de judô sempre falava, ó, se não estudar, não sai do lugar. Então estuda, menino, porque assim, quando ele me deu a bolsa, eu não estudava numa escola, a escola que eu fazia judô era no Colégio Rio de Janeiro, que tinha na Gávea. Hoje em dia se chama Escola Nova, tá? E eu só tinha bolsa para fazer judô, então eu ia lá só na hora do judô para treinar. Mas todas as crianças que treinavam lá eram alunos da escola, que era uma escola privada, e eu era o único negro aluno, porque eu tinha um negro professor e eu era o único negro aluno. E eu tomava porrada todo dia ali, porque os playboyzinhos queriam me, sabe, tipo, Entendi. me botar para baixo, me queriam, né, me finalizar, queriam não sei o quê. E foi onde eu fui vencendo. Eu falei, não, cara, eu posso, eu consigo, eu quero. E aí foi onde eu fui destacando no judô, né? E foi quando eu pude falar para minha mãe, mãe, me formei, tá? Estou estudando, hoje eu vivo de capoeira, ajudo minha mãe, conheci o mundo através da capoeira, através da dança, entendeu? E hoje em dia ela já vê com outros olhos, entendeu? A primeira vez que ela foi no meu evento, numa das escolas que eu trabalho, foi assim, era no meu 15º evento. Sua irmã apareceu aí, amigo, Kátia Mico Preto. E aí quando ela viu 200 crianças num evento, assim, que todos eles eram, assim, meus alunos, a minha mãe ficou, nossa, meu filho conseguiu, entendeu? Kátia Mico Preto, irmã que mora na Itália. Aí, vendo. Então, aí é isso, a rasteira. E aí, o que acontece? Aí eu entro num grupo de capoeira, estou num grupo de capoeira, e por eu ter esse modo de jogar capoeira artístico, né, de lidar com várias amizades no mundo da capoeira, chegou um ponto que um mestre chegou para mim e falou assim, ó, você não pode ir na roda de fulano, não pode ir na roda de ciclano, porque eram grupos inimigos, né? Tinha uma época atrás que tinham grupos que eram muitos inimigos na capoeira. Só que assim, eu falava assim, inimigos são os grupos, as pessoas são meus amigos, se ele é meu amigo é de outro grupo, por que eu vou ser inimigo dele, entendeu? Então, eu ia nas rodas. Então, todo mundo, eu ia na roda do Capoeira Abadá, ia na Capoeira de Senzala, Capoeira Marrom, eu ia nas rodas, o Nestor, Gil Velho. Eu era uma pessoa que estava em todos os lugares, que todas as pessoas me conheciam, gostavam de mim, eram meus amigos, né? Então, eu tive que, uma hora que eu tive que explicar. Foi quando eu tomei uma rasteira do meu mestre, né? Tomei uma rasteira do meu mestre. E aí eu falei, cara, eu vou seguir meu caminho. Vou seguir meu caminho. E pode ter sido essa rasteira aí que te colocou para frente, né, amigo? É importante assim. Hoje em dia eu sou da escola Nestor Capoeira. Eu tenho uma frase que eu gosto de usar que é o seguinte: de pé na bunda em pé na bunda, a gente foi chegando para frente, né? Entendeu? Que, tipo, então, tem essa característica, às vezes, da rasteira. Tá levantando a gente, de repente foi o grande ensinamento do seu mestre também foi esse, que você tenha o seu caminho, né? Essas coisas acontecem muito no mundo da capoeira. Mas vamos seguindo. Vamos você agora, faz aí tua pergunta, pra gente aproveitar o tempo. Sim. Eita! Ele morou no Horto? Então, a minha pergunta. Eu, quando criança, né, a minha família teve muito contato com Raul Seixas. Ele morou no Jardim Botânico, lá no Horto.
né? Meu pai, meu tio tem foto com ele. Eu tenho um tio que ele tem em Macaé, ele tem um bar chamado Bar do Raul Seixas, Bar do Raul, onde tem fotos com o Raul, tudo que o bar é temático, Raul Seixas. E assim, eu quando te conheci, cara, muito legal você falar isso, Mico. O Raul, ele realmente é uma influência então, na minha vida, isso Macaco Raul Seixas, inegável assim, na minha música. Que tem a ver as primeiras vezes que eu ouvi Raul Seixas, eu fiquei vida, impressionado quando eu vi ele, inclusive naquele programa infantil, o Pluct Plact Zoom. Você lembra do Pluct Plact Zoom? Eu lembro que a primeira vez que eu vi aquilo, eu falei, rapaz, esse bicho é muito doido, cara. E aí eu comecei, na minha formação de músico, a conhecer não só a parte musical do Raul Seixas, mas ele enquanto letrista. Sim, sim. Porque o Raul é um grande letrista, e eu sempre gostei muito de escrever. Então eu comecei a aprender a escrever ouvindo Raul Seixas. E por uma manobra da vida muito interessante, eu fui me aproximando dos amigos e da família do Raul Seixas. Isso foi uma coisa muito natural que aconteceu, e eu acabei ficando muito amigo do melhor amigo do Raul, que era o Silvio Passos, um parceiro que hoje cuida do baú do Raul. O Raul, quando ele falece, ele deixa as coisas dele para o amigo dele. Então, quando eu encontro esse amigo dele, que cuida da capa do Raul e conta as histórias do Raul, eu fico impressionado, assim, como que é contemporâneo, e como eu me vejo ali também, né? Essa história do Maluco Beleza, essa coisa que ele tinha de estar falando de Deus, mas de entender o diabo de outra forma. E ele me ensinou uma coisa, amigo, que é o seguinte: a gente conseguir falar de forma simples sobre o cotidiano, mas com conteúdo muito profundo. Foi a primeira pessoa que eu falei, cara, qualquer um gosta de ouvir Raul Seixas, independente se ele é um gari ou se ele é um PhD em história. O Raul é para todo mundo. Então esse Raul para todo mundo foi onde eu mais me conectei na obra dele. Eu falei, cara, eu quero aprender a compor e para todo mundo. E conseguir falar de coisas simples, mas de forma profunda. Então ele teve um papel na minha vida, poxa, muito fundamental. E eu vou ressaltar um momento que eu tive aqui no Rio de Janeiro, que foi no último baú do Raul, que teve no Circo Voador, que eu fui convidado para ler um texto inédito do Raul. Chegou para mim um escrito inédito dele, e aí o circo lotado, e caiu para mim recitar, tem até no YouTube isso também, recitar esse texto inédito do Raul. Então eu me considero de uma escola Raul Seixista. Ele tinha um parceiro capixaba chamado Sérgio Sampaio, lá de Cachoeiro de Itapemirim, que também é um cara que eu super admiro. Então essa escola dos malucos, beleza, Mico? Foi a escola que eu estudei, cara. Essa coisa da escola da vida. Então é legal você comentar isso. Eu acho natural que as pessoas vejam essa força, essa comparação mesmo, porque é uma escola. E eu sou amarradão na escola do Raul, assim. Eu acho que é uma boa escola, cara. E ele fez música para criança, ele fez música para morte, ele rompeu aí muitas barreiras, sabe? Então isso aí... Sim. O dia em que a Terra parou, né? Legal, cara. E, Mico, vou fazer agora a última pergunta para você, que é o seguinte, cara. Tem a música dele, né, que diz muito nesse momento que a gente está agora. Eu fiquei pensando sobre o papel da arte nesse momento. Porque a Terra parou, nesse momento de pandemia, todo mundo mais em casa. E aí, de repente, o que as pessoas estão fazendo hoje? Ou elas vão ver notícia ruim, ou elas vão atrás de filme, de música, de série, de arte. Então, eu tenho uma impressão que o artista, nesse momento, ele tá ficando... Ele é uma figura essencial, cara. Essencial para o momento que está acontecendo. Então, eu queria saber de você, até que você deixasse uma dica, principalmente usando desse instrumento que você tem para com as crianças, que inclusive foi o tema dessa conversa, né? Como manter as crianças em casa, né? Como manter a nossa criança interior em casa. Eu falo criança interior porque eu acho que o que vai salvar a gente nesse momento é a gente manter a nossa inocência também, a gente manter a nossa pureza, e as crianças ajudam muito nisso. Então eu queria que você deixasse aí
dicas para os pais, o que eles podem estar vivendo hoje com os filhos dele, que experiência que você está tendo aí entre pais e filhos que você pode passar para a galera, para ajudar eles nesse momento aí de corona. Ó, legal. Então, meu velho, assim, esse momento que eu vejo, tem muitos pais que estão descobrindo que têm filhos, né? É um momento que tem pais que estão descobrindo que têm filhos, porque o que eu vejo, assim, eu trabalho em grandes escolas privadas no Rio, e aí eu vejo muito, assim, babá. Tem pais que às vezes eu nunca vi, porque eu sempre vejo a babá, é babá para isso, babá para aquilo, babá para isso. E hoje eu estou vendo que os pais estão descobrindo, né? Eu vejo, assim, até pais de meus alunos que postam foto falando assim, cara, a melhor coisa dessa pandemia é acordar e a filha assim, hoje eu quero ficar agarradinho o dia inteiro com você. Aí posta a foto do filho agarrado. Filho fazendo aula de capoeira, tipo, eu tenho um aluno chamado Puxadinho, que, tipo, os pais deles aproveitam mais a aula do que o próprio Puxadinho, entendeu? Porque estão fazendo a aula e, assim, é um cara que é militar, os pais são militares e, cara, eles têm, assim, um coração maravilhoso, gigante. O cara foi capoeirista quando jovem, e aí ele quer tornar, quer voltar, quer jogar capoeira com o filho, fica todo emocionado, a esposa também. Então, assim, é uma coisa que os pais estão descobrindo que têm filhos, né? A dica que eu estou dando, assim, para os pais é lembrar da sua infância, né? Se fechar para o interior mesmo. Tipo, cara, brinca de bola de meia dentro de casa, né? Porque hoje em dia os nossos brinquedos são todos eletrônicos, né? Às vezes é um quadradinho assim, né? Às vezes é um celular, brinquedo da criança é o celular da última moda, é o celular da última que lançou essa semana, e semana que vem lança outro, a criança já tem. Então, é criança andando num carrinho de bebê com um tablet gigante assim, né? Pendurado. Então, a dica que eu dou é assim, brinca com seus filhos, descubra o que ele quer falar, ouve o seu filho, entendeu? Pô, quando você brincava, quando eu era criança, de bola de meia, não era legal Essa fazer ideia é boa. Essa ideia do bolinho que é boa, hein? Você não vai sair Com quebrando em garrafa. casa, nada, mas uma bola de meia, joga no corredor, né? Vamos fazer um boliche com garrafa reciclada, né? Vamos fazer um boliche, vamos criar, vamos inventar, não precisa, a gente não é garrafa PET, entendeu? Junta a garrafa PET, faz uma bola de milho, faz um boliche, vamos brincar com as crianças, vamos inventar, vamos pegar uma caixa, vamos fazer uma casinha de boneca de papelão, né? Porque hoje em dia, eu quero o castelo da Barbie. Aí tu vai lá e compra. Eu quero não sei o quê. Aí, tipo, passou uma semana, você brincou, já não brinca mais. Entendeu? Pô, agora você faz um castelo, você desenha com a criança, você pinta com a criança. Vamos fazer tinta de coisas que a gente tem em casa. Então, o café, vamos fazer tinta de café, vamos fazer tinta de tempero, com tempero. Vamos brincar, entendeu? Acho que Legal. a gente vê um momento que, tipo, eu tenho que ganhar dinheiro, para sustentar meu filho, eu tenho que ganhar dinheiro para sustentar meu filho. Mas às vezes a gente tem que estar com o nosso filho bem para poder ganhar dinheiro, entendeu? Para correr atrás, né? Então, assim, esse momento ninguém escolheu estar aqui, ninguém escolheu, mas eu acho que está sendo bom para os pais olhar para dentro, os pais olharem para dentro e ver o quão é importante você sentar na mesa com todo mundo daqui de casa, você estar dentro de casa, conversar com seu filho, ver o que está passando, o que ele está aprendendo, entendeu? Conviver com seu filho, né? O Eu vírus, acho que isso está sendo o muito vírus está importante. A vindo gente como vê aí, cura também, né, o nível de amigo? poluição no Eu mundo, costumo como dizer caiu, muito isso. animais que estão Nós vamos ter mais aparecendo do 5 minutos. nada, em lugares que Nós nunca vamos ter sabe, você mais... ia esperar. Tipo, isso tudo está sendo bom para o planeta, né? Infelizmente.
Exatamente. É verdade. Eu acho que quando a gente voltar... Última pergunta, eu acho que quando a gente fechar. voltar, né, quando acabar tudo isso, eu acho que todo mundo vai voltar com outro pensamento. Eu acho que a gente vai voltar diferente. Então vamos lá. A última pergunta? Eita! Tá respondida, ela é de 100%. Última pergunta. Qual é a possibilidade é um prazer. de eu e você juntos... Que isso, lógico. Fazer uma parceria... Eu adoro o universo infantil, Mico. Fazer nunca pensei em compor. Eu já compus muita música de capoeira, mas nunca compus um infantil, cara. Inclusive é um grande desafio que você está lançando aí. Saiba de antemão que eu topo, porque eu acho que, é um grande desafio e a criançada, e falar para a criançada, cara, é um grande barato. E não é só isso, não. Eu acho que quando a gente está em contato com as crianças, com esse universo infantil, a gente aprende muito, cara. A gente resgata memórias nossas, a gente se vê ali obrigado a ser exemplo. Então, meu irmão, formou, vamos fazer. Vamos começar a pensar nisso mesmo. Música de capoeira infantil, ó. Nasce aqui na live. A ideia da música de capoeira infantil. Mico, quero pra caramba te agradecer. Agradecer toda a galera. Quem quiser, a gente ainda tem aí 2 minutos. Para quem quiser fazer a última pergunta. Eu vi que tiveram vários alunos seus aí, Mico. Não deu para acompanhar, mas teve uma galera que pediu para você mandar alô, pediu para mandar beijo. Busquem saber mais aí sobre o trabalho do Mico Preto. Ó. É legal, Beijo, cara, é bom, Mico, é muito bom ver o quão você é querido, eu percebo isso, o quão você é querido, não só pelos alunos, pelas crianças, aí, mas como pelos capoeiristas. Todas as vezes que eu divulguei um vídeo jogando capoeira com você, foi todo mundo veio me perguntar quem é esse cara. Então, além de tudo, você tem uma capoeira muito diferenciada, muito especial. Quem ainda não pôde ver o Mico Preto jogando capoeira, pessoal, é demais. É um artista, ele com esse chapéuzinho dele, com os trejeitos dele, é um negócio muito diferente. Outro dia eu lembrei, Mico, da gente participando daquela novela com Pé de Boi, cara. Da novela das 7. Você lembra dessa experiência? Foi, legal pra caramba. A gente ali na Lapa. Exatamente. Maneiro, cara. A gente vai se despedindo aí de todo mundo, então. Foi uma delícia estar com vocês, tá? Muito bom saber mais sobre você, Mico. Que a galera te procure, que quer fazer uma despedida, faça a sua despedida aí, ó. Você vai fazer a cena final, Mico. Eita! Então, ó. Moleque. Então eu vou trazer aqui, ó, Mico Black. E aí, galera, tudo bem? Ó, bacana e tudo esse papo, hein? Gostei muito aí. Estamos aí, firme e forte. Vamos continuar, galera. Fique em casa, entendeu? Não é só uma gripezinha, tá? Vamos ficar em casa porque a nossa vida é mais importante, tá bom? Então, ó, a dica que eu tenho para meus alunos, ó, abraça seu pai, abraça seus pais, abraça seus parentes que podem, porque, ó, liga para vovó, liga para todo mundo, liga para os amigos, fala com os amigos, máscaras Mico Preto, hein? A coisa tá braba. Quem quiser sua máscara, procura aí Mico Preto. A gente precisa de arte. A gente precisa de arte para superar tudo isso. Tamo junto. Um beijo. Tchau. Procura pelo direct. Micão. Então, ó, todos os meus alunos, eu já falei, mas eu não tenho endereço de todos eles. Todos os meus alunos, ó, eu estou mandando máscara para meus alunos, tá bom? É só até a próxima do Mariana Coutinho. Casa, tá bom? Flor e Mariana Coutinho, próxima quarta-feira, duplo sentido.